Olá, meu nome é Helena Ogro, Revelando a Essência. E nesse vídeo eu vou contar para você como sair da depressão, ou então como jamais entrar em depressão. Por quê? Porque eu passei anos e anos da minha vida em estado deprimente, entre altos e baixos, altos e baixos. Não quero isso pra ninguém, pode ter certeza. Se tem uma coisa que eu me orgulho hoje, é de ter superado essa doença, de ter conseguido me libertar dela e poder estar falando pra vocês justamente como sair dessa tristeza profunda, desse vazio existencial. Ok, vou falar pra vocês então como eu adquiri a doença. Eu nasci numa família que meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos e eu tinha muita afinidade com meu pai. Meu pai é uma pessoa que foi alcoólatra, batia na minha mãe, tinha vários problemas de família, mas ele tinha uma essência muito alegre, o senso de humor. Já minha mãe, não sei se porque ela sofreu tanto com meu pai, com os problemas da vida, ela se tornou um pouco amarga. Ela só vê o lado negativo das coisas, então a gente conviveu muito mais com ela e foi crescendo e ouvindo essas coisas negativas. Então assim, eu amo minha mãe, ela tem várias qualidades, mas uma delas não é ser positiva. E hoje eu estou novamente convivendo com ela, curada da depressão, e vejo o quanto eu tenho que me vigiar para não entrar em estado de negativismo, de pensar que não dá isso, não dá aquilo, que a vida é ruim. Porque convivendo com pessoas que pensam assim, que agem assim, você tem uma predisposição, você é influenciado a também pensar assim. Então, em primeiro lugar, cuidado. Se você não tem como escolher conviver com pessoas mais positivas, pelo menos fica atento, consciente o tempo inteiro de que você não pode absorver esse negativismo. Você precisa ser forte e ficar o tempo inteiro vigiando seus pensamentos e falando para si mesmo: eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu sou diferente da maioria, eu consigo fazer as coisas. Tem uma coisa que eu comecei a fazer quando eu percebi que eu era muito negativa e eu não estava me conformando com aquilo. Por mais que eu estava deprimida, eu queria mudar, eu sabia que não era bom aquilo. Então eu comecei a ler livros de pessoas vencedoras, de como chegar lá, de ser uma pessoa de sucesso, porque as pessoas eram felizes, por que eu não sentia assim. Então eu não me acomodei, eu fui buscando, mas convivendo naquele ambiente familiar que tinha as crenças negativas. Por quê? Quando você fica na sua família, e é na família que tem as crenças negativas, que é algo que aconteceu de negativo porque os pais se separaram, porque o pai é alcoólatra, porque teve muito sofrimento, e então isso tudo estava impregnado ali na família, e eu convivendo com a minha família, tendo essas crenças todas as mesmas, a gente não conseguia se libertar. A gente acabava sempre voltando, focando no problema, contando histórias deprimentes, se revoltando e dizendo: porque a minha mãe é culpada, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo. Então, o vitimismo. Você ficar se vitimizando, culpando os outros o tempo inteiro, em vez de achar uma maneira de você resolver seus problemas. Você já é adulto, então você faz as suas escolhas. Só que a gente não conseguia sair porque mantinha aquele círculo vicioso. Aí passaram anos, eu vivendo numa cidade que também eu não gostava do clima, porque era frio, úmido, comendo só farinha de trigo branca, era de manhã, meio-dia e à noite que eu comia bolo, pães, açúcares, doce, e aquilo, porque parecia que dava um momento de bem-estar, de alegria, mas é só momentâneo, porque aquilo, ele contamina o seu cérebro. Em vez de você liberar serotonina, endorfina, você só tem naquele momento e depois você sente mais falta. Então é um processo vicioso, você vai estar sempre comendo mais e mais porcaria, se sentindo mal. Eu me mantinha trancada dentro de casa, então no escuro, em vez de luz solar, que a luz solar, o sol também libera serotonina, e isso é o hormônio do bem-estar, então é excelente. Só eu não ia para o fundo do poço mesmo, alguns dias até eu ficava muito mal, mas eu voltava meu alto. Por quê? Porque eu tinha que ser autossuficiente, eu tinha que pagar minhas contas, não tinha quem fizesse isso por mim. Eu ainda fazia os meus exercícios, então eu conseguia liberar um pouco de endorfina no meu organismo, então eu conseguia voltar para o alto. Lia coisas positivas, então por um tempo que eu estava lendo eu conseguia pensar um pouco mais, acreditar em mim, nos meus sonhos.
Mas depois, quando eu deixava um pouquinho isso de lado, eu já começava a pensar negativo, eu já ficava trancada e ficava às vezes uma semana lá chorando, desesperada, e queria me matar, fazer tudo o que você imagina de ruim pra uma pessoa deprimida. Por causa desse estado deprimente, a minha imunidade baixava. Eu comecei a ficar doente. Eu tinha dores de cabeça todos os dias, era muito ruim. Eu tinha azia, eu tinha herpes, aquelas feridinhas que dá no lábio. Então eu comecei a adquirir alergias. A pele ficava toda cheia de bolinhas, coçava e aquilo começou a me incomodar. É que alguém me indicou a medicina ortomolecular. Foi o início da minha salvação. Por quê? Porque lá ela fez os testes e descobriu intolerância à farinha de trigo branca, a produtos industrializados, a temperos, que aquilo tudo pra mim foi: você vai ter que mudar a sua vida. Imagina, minha alimentação era praticamente só farinha de trigo branca, era bolo, pães, biscoitos, e aquilo tudo eu tinha que tirar da minha alimentação. E ainda, aí ela deu para desintoxicar vitaminas e sais minerais que faltavam no meu organismo e para equilibrar, né? Então começou um processo de limpeza. E aí comecei a ter que usar produtos hipoalergênicos na pele. Por quê? Porque minha pele estava muito sensível. E sabe como que, por que vem doenças de pele, por exemplo, alergias, surgem da parte que você é a flor da pele, que você é muito emotiva, que você é muito estressada, você é muito irritada. E era isso que eu era. Eu era uma pessoa muito emotiva, eu tava sempre chorando, era uma pessoa muito irritada, era uma pessoa, tava sempre, né, a flor da pele. Pode pesquisar que as doenças desencadeiam por causa da sua maneira de viver, de pensar, de agir. E eu desencadeei as alergias, certo? Aí, passando um tempo, eu não sei quanto foi, eu me mudei de cidade, porque eu já estava cansada de dizer pra mim que eu não gostava do frio e que eu me mantinha ali. É fácil? Ah, eu não gosto, mas o que você faz pra mudar? Então eu fui morar em Luiz Eduardo Magalhães, que era quente. Só que como eu tinha muito contato com minha família, eram as únicas pessoas que eu tinha amizade, eram minhas irmãs, que mesmo tendo aquele mesmas crenças negativas, aquela maneira de pensar negativa e que não fazia bem, muitas vezes em vez de me ajudar, piorava conversando com elas, porque elas também tinham esses problemas. Mas era o meu ponto seguro, meu porto seguro. Quando eu fui embora sozinha, eu me senti isolada, abandonada novamente, eu me desesperei. Então eu entrei numa depressão muito mais profunda. Como eu fiquei lá uns 3 meses antes de chegar o Natal, eu queria vir de todo jeito visitar minha família no Natal. Então eu fui numa psicóloga, porque eu só chorava. E lá ela me receitou psiquiatra, porque eu precisava tomar um medicamento para me acalmar, pelo menos para viagem. Então foi o único momento na minha vida que eu tomei antidepressivo, porque eu tinha em mente, uma coisa que eu sabia certo é que antidepressivo ele trata o efeito e não a causa, então não resolve, só te deixa meia tantã. Tanto é que eu tomava, me parei de chorar, assim, fiquei meio anestesiada, vamos dizer assim, consegui fazer a viagem. Assim que eu cheguei, eu mesma parei. Mas eu parei porque eu tinha consciência de que eu queria ajuda de outra forma. Os momentos, de novo, altos e baixos, e assim foi. Voltei para aquela cidade, fiquei sozinha, foi meu irmão, me fez companhia, só que eu percebi que não eram os outros. Eu comecei a perceber que o problema era comigo mesma, era o meu interior, eu tinha que tratar o meu eu. Nós temos o eu da família, o eu da sociedade e o nosso eu. E eu precisava encontrar o meu eu. Porque eu tava vivendo só aquele eu da família, aquelas crenças negativas, aquelas coisas, sempre a mesmice da vida que teve desde a infância, só se falava nisso. E a sociedade que sempre, aquela coisa do senso comum, que todo mundo pensa parecido, que julga de uma forma, que você sabe que não concorda com aquilo, mas acaba vivendo daquela forma pra ficar incluído aí nessa sociedade. Aí só aos poucos, com o passar do tempo, estudando e buscando entender o que eu sentia e como eu sentia, até que eu fui vendo que eu estava me sentindo muito melhor. Aí veio o curso do Mente Próspera, que era para eliminar crenças negativas há pouco tempo. Aí foi a gota d'água, vamos dizer assim, e eu consegui perceber que eu estava ainda culpando minha mãe por causa desse meu negativismo, que eu culpava, né, as pessoas da família, porque isso, porque aquilo, muita coisa negativa. E quando a gente se faz vítima, se a gente se vitimiza, diz, eu sou assim por causa dele, eu sou assim porque me educaram assim. Tudo bem, influenciou e muito.
a nossa convivência com pessoas negativas, com qualquer coisa que aconteça na sociedade, na família, influencia. Por isso que você tem que cuidar com quem você anda, o que você ouve. Mas você tem uma escolha, todos temos sempre, é de fazer diferente. Se aquilo que me ensinaram não deu resultado positivo, então eu tomo outras atitudes, eu faço diferente para que eu obtenha resultados diferentes. E foi isso que eu aprendi. Quando eu eliminei essas crenças negativas, eu perdoei minha mãe. Eu tenho que cuidar os meus defeitos, tratá-los, essas inferioridades, esses defeitos que a gente tem, a gente precisa tratar enquanto ainda é jovem. Muito difícil de tratar um defeito depois da certa idade. Então, por mais que eu não seja tão novinha, eu tenho quase 40, mas ainda bem que eu tomei consciência desses meus defeitos, que eu posso mudar, e eu tô mudando. Você pode criar uma outra realidade, é você quem faz o seu mundo, é você quem faz a sua realidade, não são os outros. Desde que você tenha consciência disso, porque a gente fazer tudo no automático, ficar o tempo inteiro só culpando, só fazendo, dizendo, eu passei isso na minha vida, foi tão triste. Sim, foi triste, mas já passou, foi no passado, agora é presente e vamos fazer diferente hoje para colher os frutos amanhã. Precisa se autoconhecer para saber exatamente o que você gosta de fazer. Quais são as regras de ouro, atitudes que você precisa tomar na sua vida para que você se mantenha entusiasmado, sem cair na depressão, sem voltar àquele estado deprimente ou então nunca ter depressão. Acorde de manhã já agradecendo, agradeça por tudo aquilo que você tem e por aquilo que você gostaria de ter, como se já ele existisse. Sabe por quê? O cérebro da gente, ele não sabe distinguir o que é real, o que é imaginário. Por isso que se fala tanto na gratidão. Libera serotonina quando a gente tem essa sensação agradável de que tá feliz. Aí o que mais libera serotonina é o sol, a luz solar. Aí endorfina você libera com o exercício físico. Tá, depois que agradeceu, já fazer um exercício físico. Você não tem tempo para ir pra academia, ficar uma hora, não precisa. Eu passei já alguns exercícios, que é exercício intenso. Até 5, se você fizer com intensidade, você já libera endorfina, você ganha massa muscular, você acelera o metabolismo, você emagrece, você tem tudo de positivo em 5 a 12 minutos. É muito bom. Então, agradeceu, fez os exercícios, se alimentou corretamente com uma alimentação nutritiva, que tem os nutrientes, que seriam carboidrato complexo, que é tudo que é integral, frutas, verduras, proteína, grãos. Se você puder ir consultar uma ortomolecular, perfeito. Então ela vai medir lá quanto falta de vitaminas e sais minerais e vai estar suplementando só o que é necessário para você ter uma alimentação, uma vida equilibrada. E tem a questão da vitamina D e a C, que quase sempre falta no nosso organismo, então ela vai estar repondo. Mantenha-se hidratado, tomando água o dia todo, ficar em contato com a natureza quando você puder, porque só a cor verde ela já te dá um equilíbrio também na sua vida. Rir, nossa, rir é contagioso, é maravilhoso. Você pode estar lá estressado, aí alguém conta uma piada e você ri. Você percebe o quanto isso relaxa, o quanto isso te deixa bem de novo? Então muitas vezes você tá meio estressado e não tá com vontade de rir de jeito nenhum. Tenta forçar um sorriso. Então são coisas que liberam serotonina, endorfina e que tem nos antidepressivos que eles receitam. Só que para que você vai tomar antidepressivo, você vai ficar se intoxicando, que tem 1001 contraindicação, essas drogas, enquanto você tem isso tudo na natureza, no próprio dentro de você. A leveza de a gente viver no simples, a leveza de rir de você mesmo quando você erra. Para que se culpar tanto? Para que se martirizar? Sorria, é o melhor remédio. Como dizem, é melhor ser um idiota que ri de tudo e qualquer coisa do que viver em médico, porque o riso vai fazer você ficar mais longe do médico. Por isso que eu sou meio bobona às vezes, dizem que eu sou até louca, me acho meio imatura e irresponsável. Não tem nada a ver com imaturidade ou responsabilidade. Pelo contrário, eu gosto de mim, eu quero estar feliz e eu quero ficar longe dos médicos mesmo. Não pense que você vai lá no médico, ele vai te receitar um monte de drogas e você está curado. Você está tratando o efeito, mas a causa não. Então, se você precisa, igual eu precisei num momento muito difícil,
dar uma equilibrada, preciso tomar para eu pelo menos me sentir um pouco melhor, e aí então começar a tomar consciência e procurar ajuda. Isso que eu sugeri, que eu fiz e deu certo, e tenho certeza, porque eu já pesquisei e é comprovado que tudo isso funciona. E que você, sim, se você estiver tomando medicamento, não largue tudo agora, porque eu falei que não é para tomar, que não é, só tá tratando o efeito. Continue até o tempo que você acha que você já conseguiu evoluir um pouco sozinho nessa maneira de agir, porque é assim que você vai se curar, porque eu me encontrei, e se encontrar é a cura pros males, é a cura de tudo, você viver na sua essência. Então busque a sua essência, tenta buscar de todas as formas se melhorar a cada dia, dê um passo de cada vez, você vai ver como dá certo. Primeiro muda esse pensamento, que aí vai mudar seu coração, vai mudar o jeito de agir, o jeito de viver. É isso, é muito lindo, é muito bom. Gostaria que ninguém mais sentisse depressão. Com certeza você consegue sair, assim como eu. Se precisar de ajuda, se precisar de mais alguma dica, se não entendeu alguma coisa e quiser me ajuda, se eu puder realmente estar te ajudando, pode deixar os comentários aqui, peça ajuda, comente alguma coisa, ou pode me chamar, curta a página lá no Facebook, Helena Ogro, aí tem o meu Facebook pessoal, Helena Maria Brodowski, que você pode adicionar e tá me chamando para conversar. Eu vou ajudar com muito carinho, porque eu sei que essa doença é muito, muito, muito difícil. Parece que você não vai conseguir no início, mas é com muita força de vontade, é muita dedicação, e só depende de você. Não vai dar certo, não vai ter ninguém que faça por você, não tem como as pessoas entrarem na sua cabeça, no seu coração, não tem como se infiltrar ali dentro e dizer, ó, pensa assim, faz assim, sabe? Não tem como, é só você. É difícil? É, mas é possível, é muito possível sair. E depois que você sair dessa, não queira mais voltar, então fica o tempo inteiro vigiando, o tempo inteiro ligado, fazendo essas coisas que eu falei, para você continuar ativo aí, para você continuar entusiasmado pela vida e não cair em depressão nunca mais, certo? Porque tristeza é uma coisa e depressão é outra. Ficar triste de vez em quando, você não pensa que tem depressão. Depressão é aquilo que eu falei, você ficar muito tempo estado deprimente mesmo, aquela coisa de baixo astral, sentir vazio, de não ter entusiasmo pela vida, de se botar lá embaixo, de não querer ver ninguém, N coisas, e que passa um período longo com isso, aí é depressão. Mas se é só um estado de tristeza porque aconteceu alguma coisa na sua vida, então tudo bem, superar isso, bola pra frente, porque todo mundo vai ter sempre alguma tristeza. Eu não tenho mais depressão, mas eu ainda tenho tristeza de vez em quando, eu ainda choro, eu ainda fico triste, decepcionada, porque é o ser humano, é normal. Até porque nem teria muita graça também se fosse só flores, tudo maravilhoso. A gente dá mais valor depois pro momento de alegria se a gente teve um pouquinho de tristeza, uma dificuldade na vida. Aí as coisas que conquista tem mais valor, tem mais gratificação, tem essa coisa de, eu consegui, né? De superação. Então, fique ligado nos vídeos, se você quiser continuar ouvindo minhas histórias, pelas coisas que eu passei, que tem muita coisa boa ainda que eu quero passar pra vocês, que eu melhorei na minha vida. E eu espero estar ajudando, e até o próximo vídeo. Sem depressão, ok?